Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 23, versículos 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendem bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. A comunidade cristã, lá no seu início, que era formada pelos primeiros que foram seguidores de Jesus, os que viveram no tempo dos apóstolos e os que viveram imediatamente após os apóstolos morreram, formavam então aquilo que nós chamamos de comunidade primitiva de primeira, ou seja, aqueles que estavam muito próximas, essas pessoas estavam muito próximas ao momento histórico em que Jesus caminhou na Galileia, viveu na Galileia. E eles tinham a impressão de que aquelas palavras de Jesus se realizaria muito em breve. Ou seja, eles tinham a consciência de que haveria logo o fim dos tempos. Tem uma palavrinha que a gente utiliza nos estudos bíblicos, que é a palavra parousia. Parousia significa fim dos tempos, ou a segunda vinda de Jesus, né? Ou o que vai acontecer após Jesus voltar e aí acabar o tempo, né? Nós falamos de fim do mundo, mas em realidade o mundo vai continuar existindo, vai ser transformado, vai ser um novo céu e uma nova terra. Ou seja, não é que vai destruir tudo, vai haver um novo, vai ser transfigurado. Pois bem, isso então nos estudos bíblicos nós chamamos de parousia. E aqui é importante pensar que esses cristãos, eles tinham um desejo que de fato Jesus voltasse logo. Eles desejavam, porque eles estavam cansados de ver o mal, de ver pessoas praticando o mal, a desonestidade, pessoas praticando a violência. Então, esses cristãos que já tinham essa mentalidade de que tudo isso aconteceria logo, eles desejavam ardentemente essa segunda vinda de Jesus, porque isso significava a derrota completa do mal. Então, o alerta de Jesus serve para todos, vigiar e orar, porque não sabeis o dia em que o Senhor voltar. E aí então Jesus usa uma comparação, que é a comparação do ladrão, do arrombador. Olha, se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, então vigiaria para que a casa não fosse arrombada. Qual o sentido? Jesus está querendo falar aqui, então, dessa chegada inesperada dessa parousia. Então, a gente tem que estar atento, porque a gente não sabe a hora que vai acontecer. Então, os discípulos, mesmo não sabendo a data em que o Senhor virá, devem estar preparados, devem viver adequadamente, devem passar por todas as crises desse mundo, por todas as dificuldades, de maneira que vivam de modo que corresponda, porque pode ser que essa segunda vinda aconteça logo. Então, num contexto mais amplo, pensando nisso, né? A gente não sabe o dia e a hora, não sabe quanto tempo vai demorar. Então, pensando no contexto mais amplo, será que o Senhor já não vem? Já não veio? Já não está entre nós? Né? Será que nós temos um coração sensível
para perceber essa presença do Senhor que vem em tantos momentos na nossa história, na nossa vida. Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Nós estamos a cada momento recebendo o Senhor. O Senhor passa, a sua graça chega e às vezes a graça dele passa, porque nós não estávamos preparados. Vamos à nossa oração. Senhor, nós cremos na verdade de fé que um dia o Senhor virá pela segunda vez e nós te pedimos a graça de estar preparados hoje mesmo, cheios do teu Espírito, vivendo conforme a tua palavra, a fim de que, quando o Senhor vier, seja na parousia, ou seja, a cada instante em nossa vida, nós sejamos preparados para acolher o Senhor e não estarmos desprevenidos e depois nos arrependermos. Que teu Espírito nos prepare. Nós queremos estar preparados, cheios do teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.